Olá, estamos aqui para falar de semana 8. Olha como eu tô feliz, olha como eu tô bonita. Semana 8. Recuperando o senso de força. Nesta semana vamos abordar outro grande bloqueio criativo, o tempo. Você irá explorar as formas como andou usando sua percepção do tempo para evitar riscos criativos. Você identificará mudanças imediatas e práticas que podem ser feitas na sua vida atual. Irá escavar o condicionamento precoce que pode tê-lo encorajado a se satisfazer com muito menos do que deseja em termos criativos. Quando eu comecei a ler essa semana, eu logo pensei no meu senso de pressa. Bom, eu tô sempre transitando entre o passado e o futuro, tenho dificuldade de viver o presente e tal. Então eu achei que isso ia ressoar muito comigo. Outras coisas ressoaram mais comigo do que essa sensação de pressa, de tá todo mundo conquistando, menos eu, não vai sobrar pra mim e tal. Isso é uma coisa que me acompanhou durante todos esses anos, mas durante essa semana não foi bem sobre isso que eu refleti. Então foi uma semana que eu não tava conseguindo entender o que ela queria dizer. Eu refleti sobre muita coisa, mas eu não sabia se essas coisas estavam alinhadas com o que ela dizia aqui. Ela começa falando sobre perda artística. Quando eu pensei em perda artística na primeira vez, eu tava pensando em amigos que a gente deixa pra trás, em eventos que a gente deixa pra trás, escolhas assim, sabe? Eu deixei muita coisa pra trás. Eu deixei a minha vida social, meus amigos, eu vivo deixando várias oportunidades de viver a vida lá fora pra trás. Só que aí, lendo, eu entendi que as perdas que ela estava falando aqui, pelo menos a forma como começou a ressoar pra mim, foi tipo, perdas do tipo falhas, fracassos, ou por exemplo, quando você tem um plano, quando você tem uma estratégia, e você faz tudo seguindo aquilo ali bonitinho e não dá certo. Isso é uma perda. Começou a ressoar isso muito mais comigo, agora nesses últimos dias. Quando eu comecei a correr atrás da minha carreira artística, a traçar minha carreira como cantora de forma assim mais profissional, foi no final de 2018 e início de 2019. Como eu já falei em outros vídeos, eu já estava desde 2015 atrás de oportunidades, mas foi só entre 2018 e 2019 que eu criei a maturidade que eu precisava para advocar por mim mesma. E eu falei para mim mesma, eu vou contar como se fosse uma faculdade, para não cair na armadilha da ansiedade. Entender que eu tenho um tempo para estudar, tenho um tempo para começar a trabalhar, um estágio, sabe? E depois eu vou ser a profissional que eu tanto desejo ser. Eu começaria a contar essa jornada a partir de 2019, 20, 21, 22, 23. Todo ano tinha um objetivo específico, né? E o meu objetivo de 2023 era entrar nas plataformas digitais, porque eu achava que isso ia me dar um senso de profissionalidade. As pessoas iam ver como se o meu jogo estivesse sendo sério mesmo. Eu queria fazer muito isso pelos fãs que me acompanhavam, porque eles sempre pediam música no Spotify. Eu comecei os 3 primeiros meses do ano estudando muito mesmo sobre como sair de onde eu tava pra me profissionalizar. Persona artística, ferramenta roadmap, tudo que existe, né, por trás de um artista, de um cantor profissional. Eu entendi que aquilo ali era muito pra se fazer sozinha e que eu precisava concentrar no que dava pra eu dar conta. Plataformas digitais. E ao longo do ano eu fui tentando contatar pessoas, porque eu sempre quis criar uma comunidade, um senso de comunidade. Eu nunca quis necessariamente trabalhar sozinha. Eu entendia que tinham coisas que eu conseguia fazer sozinha, mas nem tudo. Então eu comecei a falar com pessoas, ou tentar falar com pessoas que pudessem entrar nessa caminhada comigo, que pudessem me ajudar, porque ainda tinha muita coisa que eu não sabia. Talvez eu não soubesse falar com as pessoas, mas a verdade é que eu não consegui ninguém pra entrar nessa comigo, produzir as músicas junto comigo, caminhar, sabe, comigo, crescer comigo. E quando chegou agosto, tava muito cheia de gás, mas ao mesmo tempo muito desanimada, porque já era agosto, eu tinha 3 músicas pra botar no Spotify e até então eu não tinha nada nem ninguém do meu lado. Eu comecei a sentir que as pessoas da minha volta estavam duvidando, isso que eu senti, estavam duvidando de mim. Então, um pouco de energia e saúde que ainda me restava, porque nessa época eu já estava com sintomas da fibromialgia, mas ainda não sabia que tinha doença. Eu peguei e usei tudo para aprender o que eu ainda não sabia. Em 2 semanas ou menos eu aprendi tudo que eu ainda não tinha aprendido. E aí, em setembro, nem foi capaz, saiu no Spotify. Eu fiz tudo muito rápido aqui na minha casa, tudo do jeito que deu para fazer, clipe, enfim. Em novembro saiu Recomeçar e em dezembro era pra sair $1 Million Bill, que era a minha favorita. Mas ela não conseguiu entrar no Spotify por conta da distribuidora. Foi um final de ano muito complicado pra mim, porque eu tava com muita dor, eu comecei a ficar muito deprimida. Parecia que tudo tava dando errado. E eu tava assim,
era pra eu estar começando a estar nas plataformas digitais, era pra eu estar tendo contatos agora. Tudo que eu imaginei pra acontecer em 2023 não estava acontecendo. Então eu comecei a sentir que eu tinha perdido o jogo, que eu tinha perdido o time, que eu tinha perdido a oportunidade. E eu entrei em 2024 muito deprimida, extremamente bloqueada criativamente. Então essa perda diz muito sobre o meu bloqueio criativo. E essa semana a questão do perfeccionismo que eu falei no outro vídeo ressoou demais também, porque comecei lá atrás com essa ideia de que tem que ser assim e vai ser assim e depende de mim ser assim, e chega no final não é assim, não é do jeito que eu desenhei, não é do jeito que eu visualizei, e justamente por estar transitando entre passado e futuro, eu não consigo lidar com o fato de que as coisas não estão saindo como eu visualizei. Isso cria uma sensação de perda em mim, e algo muito importante que ela falou aqui é que a gente precisa lidar com essas perdas, como se fosse um luto. Ela até faz uma comparação com um jogador de futebol quando tem uma contusão. Ele precisa lidar com aquela contusão, ele precisa tratar aquilo ali, ele precisa não jogar e entender que é um ciclo, né? Às vezes a gente está em cima, às vezes está embaixo. Estar embaixo não significa que a gente falhou, estar embaixo não significa que a gente é ruim. A vida é assim. Então, quando ele tem uma contusão e não pode mais jogar, ele perde a oportunidade de continuar naquele ritmo que ele estava. Mas às vezes é uma perda para melhor, para ele poder se cuidar, para ele poder melhorar o desempenho dele depois. Então, a perda do artista, ela precisa ser vivida como um luto. Você precisa chorar essa perda, você precisa admitir para você que você fica triste por essa perda, seja qual for. No meu caso, eu cheguei à conclusão que a perda era essa sensação de perder a oportunidade, porque ela não aconteceu do jeito que eu queria, porque ela não veio pra mim num timing que eu queria. Eu não me dei a oportunidade de chorar sobre isso, eu não me dei a oportunidade de ficar chateada por isso, porque eu falei, eu preciso colocar essas músicas pra jogo, e se ninguém vai me ajudar, eu vou fazer sozinha. Aí entra essa coisa do ego também, porque eu não sei pedir ajuda, e eu também não queria empurrar o projeto pra frente. E aí pronto, bloqueio criativo, né? Esse é um dos fatores do bloqueio criativo. Então, foi isso que eu mais refleti sobre essa semana. Essa semana 8 juntou muito com a semana 7. Vocês viram no outro vídeo que eu entrei na semana 8 muito mal. Eu tava com TPM e crise de labirintite. Até a metade da semana eu ainda não estava entendendo a semana 8. Eu demorei para gravar o vídeo da semana 7, então era como se eu ainda estivesse digerindo a semana 7. Então a energia da semana 7 entrou muito na semana 8. Isso é bom. No final das contas, eu relendo esse capítulo ontem à noite, eu cheguei a essa conclusão. Se o capítulo ela fala essa questão do tempo, né? Eu não fiquei muito pensando no tempo, mas fazendo uma reflexão breve agora, o artista precisa do ócio criativo. O que é ócio criativo e o que é procrastinação, né? Que às vezes eu falo, eu procrastino muito, sempre foi assim, mas no final das contas eu nem sei o que é procrastinar direito. Às vezes o meu procrastinar me traz ideias maravilhosas. Às vezes o meu procrastinar me traz um incentivo maravilhoso, sabe? Às vezes o meu procrastinar me ajuda a resolver questões que eu não saberia como resolver. Então será que é procrastinação mesmo? Porque eu paro, mas a minha mente não para? Vou pensar nisso. Tem bastante exercício aqui para falar da infância, tem bastante afirmações, são exercícios de listas me dão preguiça, mas me deixam muito bem, muito feliz, e são exercícios para você se sentir dono de si mesmo. Agora eu quero falar de uma coisa que tá me deixando muito feliz, que é o meu encontro com o artista dessa semana. Para quem tá chegando agora, toda semana a gente tem que fazer um encontro com o artista segundo esse livro aqui. O que é um encontro com o artista? É um momento que você vai ter com você mesmo, com o seu artista interior, com a sua criança interior, para canalizar o seu artista, né? Pode ser fazendo arte, pode ser caminhando, você tem que estar com você mesmo. E aí, para essa semana, eu ia fazer uma sessão de do it yourself, customização. E eu customizei essa blusa, que era do meu pai. Eu vou postar aí umas fotos de looks para vocês verem. Eu fiz pouca coisa, mas ficou muito legal. Aqui também. Ai, tô muito feliz. E também, eu não esperava isso, mas aconteceu. Eu fiz essa make linda. Inclusive, eu vou retocar o gloss, porque essa make merece brilhar muito mais do que já tá brilhando. Perfeita. Eu comprei um blush novo, esse aqui da Essence. Ai, eu tô muito feliz. Eu fui testar e saiu isso aqui. Eu nunca faço delineado de gatinho, né, por conta das minhas pálpebras caídas e assimétricas, mas dessa vez saiu isso.
E eu fiquei muito feliz. E eu já tirei foto. E agora eu tô aqui gravando pra vocês. E eu acho que depois eu vou fazer um vídeo recriando essa maquiagem. Eu tô muito animada para as próximas semanas. Eu voltei a postar no TikTok. Eu vou ficar trabalhando com TikTok e YouTube nesse momento. Mais especificamente esse canal aqui. Mas eu também vou começar a fazer vídeos mais criativos para fazer vídeos de maquiagem, porque maquiagem me ajuda muito a me conectar com a minha eu artista. No vídeo anterior eu postei um pedacinho da minha música nova e eu tô muito ansiosa pra vocês ouvirem, eu tô muito ansiosa pra viver essa era com vocês. Mas a gente tem que ter paciência, tá tudo acontecendo, tá tudo bem bonito. E por essa semana é isso. Eu tô muito feliz e muito grata. Eu espero que agora na semana 9 eu possa entrar nessa energia linda que eu tô vivendo. Deixa eu ver o que ela fala sobre a semana 9. A semana 9 vai nos encontrar enfrentando os bloqueios internos. Pode ser tentador abandonar o barco neste ponto. Não faça isso. Vamos explorar e reconhecer as dificuldades emocionais que abalaram nossos esforços criativos no passado. Vamos curar a vergonha dos antigos fracassos. Vamos ganhar compaixão ao agir como parte da nossa criança artista assustada, ansiosa por uma realização criativa. Vamos aprender novas ferramentas para desmantelar bloqueios emocionais e apoiar riscos renovados. Que bom, porque eu preciso muito lidar com essa questão de bloqueios emocionais. Tô animada. Gente, amo muito vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Ai!